O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem então acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntaram-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta igreja paroquial, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje a liturgia nos traz uma belíssima página sobre a regra, sobre a norma, sobre a lei. E a pergunta que Jesus deixa para nós hoje é a seguinte: no sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? É permitido salvar vidas no sábado ou não? Os moralistas da época de Jesus, principalmente os fariseus, os doutores da lei, que nós vimos neste evangelho, são os mesmos de hoje. Ou seja, aqueles que ficam de olho nos ministros da igreja. Ajudar não ajuda não, mas fica como que 24 horas por dia vigiando os ministros de Deus para ver onde é que eles vão errar, o que é que eles vão fazer de errado, para então poderem atacar. Você não cumpriu isso, você não observou aquilo, não importando com as necessidades. E às vezes nós olhamos para as pessoas com esse olhar. Eu queria pedir que todos nós fizéssemos uma meia-culpa nesse momento. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada de igreja nós julgamos, nós condenamos e nós executamos a pena. Às vezes contra um padre, às vezes contra um bispo, às vezes contra um ministro extraordinário, contra um leitor, contra um músico, contra um secretário paroquial, contra alguém que está a serviço da palavra. Por exemplo, eu sempre cito que às vezes todos nós caímos. Então não é porque você é bispo, padre, porque você é coordenador do grupo de oração, que você não vai pecar ou não vai cair. Todos nós caímos às vezes, nas nossas imperfeições. Mas às vezes quando um agente de pastoral por infelicidade cai numa desgraça, ele tem direito a ser perdoado? Ele tem direito à misericórdia? Claro que tem. Mas quando ele volta para falar com o padre, é nesse momento que muita gente fica atrás da porta para tentar escutar o que o padre vai falar, ou então fica na porta da igreja esperando quando a pessoa for saber. E aí, o que o padre falou? Ele deixou você voltar? E se o padre acolhe como pai, que é o seu papel, abraça, perdoa, às vezes nós somos, tá vendo? Pode fazer o que quiser errado. Não é? Ela errou, o padre passou a mão na cabeça.
porque não compreende o alcance da misericórdia. Jesus sempre coloca a dignidade das pessoas acima de qualquer coisa. Mas, no entanto, às vezes tem pessoas que parecem que são proprietárias da misericórdia. Elas são donas da misericórdia. E além de querer racionar, de economizar misericórdia, elas negam misericórdia em nome de Jesus. Às vezes usam o nome de Deus para não perdoar as pessoas. Usam o nome de Deus para não dar uma segunda oportunidade para as pessoas. E o que é pior, meus irmãos, que às vezes, quando o irmão pede perdão, a pessoa ainda humilha. Vai ter que comer na minha mão, vai ter que se rastejar até mim, se quiser voltar. Vai ter que se humilhar na frente de todo mundo. Não é assim que a gente fala às vezes? Que você já ouviu às vezes alguém falar? Para que isso? Isso vai fazer você crescer diante de Deus? Não, muito pelo contrário. Diante de Deus, aquele que faz isso, que exige que o outro mendigue o perdão, não. Às vezes a gente pergunta se essas pessoas fazem isso dentro da igreja. Imagina que não faz lá fora, no emprego, na família, lá na empresa, na escola. O que essa pessoa não é capaz de fazer para humilhar o outro? E às vezes nós não falamos a língua que Jesus quer que nós falemos. E quando ele olhou para aquele homem, tinha um monte de olhares esperando ver o que ele ia fazer. Então Jesus podia, para agradar a maioria, dizer assim: olha, eu não vou te curar hoje porque é sábado, mas amanhã você vem aqui que eu te curo. Ele não fez isso. Ele curou, estende a mão. E essa semana toda nós refletimos sobre isso. E é por isso que então vem essa frase: o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? O que é mais importante, o sábado ou é o homem, o Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus? Pensem nisso. Essa liturgia toda nos leva a refletir isso, nesta belíssimo salmo que complementou a leitura, falando da ordem sacerdotal que é de Melquisedeque, um sacerdócio eterno e para sempre, que tem na pessoa do Cristo cabeça. E depois nós temos os sacerdotes, que são os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento nós tínhamos lá o sacerdócio levita. Nós todos temos o sacerdócio batismal, mas ele tem o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o ministro ordenado, o padre. Hoje também a nossa igreja celebra com muita alegria a memória de um grande santo da igreja, São Sebastião. E a nossa paróquia também se encontra em festa, porque nós temos uma comunidade que leva o nome de São Sebastião, patrono de todas as chácaras ali do Garimpo, dos Cupins, Água Limpa, Córrego dos Peixes, e principalmente o bairro Parque Nova Alvorada, cujo padroeiro é São Sebastião. Grande santo da igreja, dos mais antigos, do século III. Ele, quando cresceu na sua juventude, desde cedo foi trabalhador, foi cristão, recebeu a graça do batismo e zelou a sua vida inteira pela sua vocação e pelos irmãos. Mas ele ingressou no exército, ele foi ser soldado no Império Romano. E ele era tão diligente, tão bom em tudo que ele fazia, que ele ficou conhecido por muitos cristãos. E as autoridades romanas também admiravam Sebastião pela sua diligência. Ele ia inclusive nas prisões consolar os presos. Mas Sebastião, que chegou ao posto de capitão, de tão diligente que era, e ele gerou ciúmes, porque o imperador adorava deuses pagãos, deuses mundanos, enquanto os cristãos adoravam o nosso Deus único. E esse mistério
fez com que muitos presos secretamente se convertessem ao Senhor Jesus, pelo testemunho e pela evangelização de São Sebastião. Como capitão e apóstolo dos confessores, ele foi também apóstolo dos mártires, como assim é considerado, dos que confessam Jesus em toda situação, renunciam à própria vida, como Sebastião fez. O coração de Sebastião tinha esse desejo ardente de doar a vida pelo reino dos céus e de se martirizar, testemunhar. Uma apóstata o denunciou e ele, traído por esse companheiro, foi levado diante do imperador. E o imperador se dizia traído também por ele, porque confiava tanto em Sebastião. Mas ele não se rendeu, ele não aceitou adorar deuses pagãos para garantir o seu posto no exército, o seu salário e as suas pompas. Não, ele fez a opção por Jesus de Nazaré, defendeu a verdade com amor apaixonado. E o imperador, com seu coração fechado, então mandou prender Sebastião, e ele precisava mostrar para todos, para dar exemplo, que quem seguisse Jesus Cristo teria o mesmo destino de Sebastião, para desanimar as pessoas. E ele mandou então amarrar Sebastião em um tronco, e chamou seus arqueiros para que flechassem o corpo de Sebastião. E assim foi feito. Não se tem ao certo quantas flechas. É claro que nas imagens às vezes vocês vão ver 3, 4, 5, mas foram muitas flechas. E quando eles pensaram que Sebastião ali amarrado ao tronco estava morto, mas uma mulher chamada Irene aproximou-se dele e percebeu que ele estava vivo. Irene levou Sebastião para sua casa e cuidou das suas feridas, e Sebastião então sarou. Aqui na nossa cidade nós temos, foi o único até hoje que eu vi, padre, um quadro no Santuário Bom Jesus que tem Santa Irene com São Sebastião. Não sei se alguém já viu. Ela está inclusive com azul portinari, o vestido de Santa Irene. E ela cura São Sebastião nas suas feridas, e curado, Sebastião então, com tamanha ousadia, ele volta até o imperador Diocleciano, e ele se apresenta ali diante do imperador para dizer que Deus é o Senhor de nossas vidas. E aí o imperador ficou mais irado ainda, e ele mandou então executar Sebastião com boladas de ferro, um chumbo, até a morte, que aconteceu no dia 20 de janeiro do ano de 288. E para evitar que Sebastião fosse venerado pelos cristãos, ele foi jogado numa fossa. Mas aí uma outra mulher piedosa de nome Luciana vai lá e tira o corpo de Sebastião, aí já morto, para sepultá-lo. E no ano de 680, as relíquias de São Sebastião foram transportadas para a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E naquela ocasião, Roma enfrentava uma peste, uma epidemia, e que desapareceu na hora da transladação. Em 1575, na cidade de Milão, assim como em 1599 na cidade de Lisboa. Essas duas cidades também, pela intercessão de São Sebastião, se livraram da peste. Vamos hoje, meus irmãos, nesta missa, rogar a intercessão de São Sebastião pela erradicação da pandemia do coronavírus, do Covid-19, pela eficiência das vacinas. Vamos clamar a São Sebastião que ele interceda a Jesus, não só pelo Brasil, mas por toda a humanidade, por todos os filhos e filhas de Deus, neste momento tão triste que nós estamos passando. E no Brasil, diz a tradição, que no dia da festa de São Sebastião, dia 20 de janeiro do ano de 1565, ocorreu a grande batalha, onde os franceses foram expulsos da cidade do Rio de Janeiro, ao invocar a proteção de São Sebastião. E é por isso que São Sebastião
é o patrono de todos os militares. São Sebastião é o patrono da cidade do Rio de Janeiro. Desculpem, da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive ele dá um nome para a cidade, porque o nome da cidade é São Sebastião. Ninguém sabe disso, né? O nome da cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas aí ficaram com vergonha de falar São Sebastião agora, né? Fica falando só Rio de Janeiro, né? Ele é patrono dos fazendeiros. Ele é patrono dos rebanhos. Ele é o padroeiro, como eu disse, do Rio de Janeiro, de Bagé, no Rio Grande do Sul, Leopoldina, Minas Gerais, Pouso Alegre, Minas Gerais, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Ilhéus, na Bahia, Jacarezinho e Paranavaí, no Paraná, Valença, no Rio de Janeiro. É o patrono secundário de Uberaba, Minas Gerais, de Coari, Amazonas, Xingu e de Itapipoca, no Ceará. Inúmeras cidades levam o nome, não só o seu patronato, mas o nome de São Sebastião, como eu disse, Rio de Janeiro, São Sebastião das Almas, São Sebastião da Ponte Nova, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião tem em Alagoas, Paraná, São Paulo, no litoral, São Sebastião da Moreira, São Sebastião do Passe, São Sebastião do Caí. E se eu fosse ficar falando o nome de cidade que leva o patrocínio de São Sebastião, nós ficaríamos aqui há muito tempo. Que nós possamos aprender a olhar para os santos e termos como modelos de cristandade nas suas virtudes. São Sebastião, rogai Rogai por por nós. nós.